Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jackson, eu sou médico patologista. Eu tô gravando esse vídeo aqui nesse canal que eu criei de forma bem despretensiosa, na verdade. Eu fiz o canal por causa desse vídeo em específico que eu sempre tive vontade de fazer, que nada mais é do que uma compilação de coisas que eu gostaria de saber desde o início da residência, né? É, a residência de patologia e a especialidade em si é bastante desafiadora, ao mesmo tempo é muito gratificante e é um caminho muito longo, né, que a gente percorre desde o início da residência, porque é um mundo completamente diferente da medicina que a gente está acostumado a lidar durante a graduação. E ao longo da residência e até depois da residência a gente eventualmente se depara com coisas que a gente pensa, poxa, isso aqui realmente seria muito interessante que se eu tivesse sabido disso desde o início, talvez teria me ajudado de alguma forma. Então, essa apresentação que eu montei nada mais é do que um compilado é, dessas coisas, basicamente livros, sites e alguns insights, né, algumas ideias que eu gostaria de saber desde o início da residência e que eu tentei condensar aqui para passar principalmente para os colegas que estão começando agora a residência, né? Acho que é um conjunto de coisas que eu trouxe que é legal para quem está começando a saber logo de cara. Então eu dividi em algumas partes, né? Vou começar por livros e sites. A primeira coisa tem que tem pouca coisa em português, né? A especialidade de anatomia patológica tem poucas pessoas, né, no Brasil que fazem, então por isso a imensa maioria dos livros de patologia não estão traduzidos para português. O que a gente vai encontrar em português são, aqui à direita, né, o Robbins, né, mas porque existe um público muito maior que é de alunos de graduação, então é um livro que compensa para a editora, né, ter uma versão traduzida. E esses outros dois que eu trouxe para ilustrar, a gente vê que geralmente são livros que têm uma especialidade clínica associada, né? Então, por exemplo, o Dermatopatologia do Rapini, esse livro, assim, eu acho que ele existe por causa dos dermatologistas, né? E esse outro aqui, que é uma tradução dessa série, é um livro que também eu acho que ele existe em português por causa dos colegas endoscopistas. Então, precisa estar com inglês, uh, precisa saber falar inglês, né? Quando eu digo falar inglês, na verdade, precisa conseguir ler em inglês, né? Acho que esse é o ponto, né? Se você está começando agora a residência e teve muito pouco contato com a língua inglesa, não é motivo para desespero, né? Você vê que é bastante conciso o que é necessário da gente saber em inglês para conseguir ler um livro de patologia em inglês, né? Não precisa ser um falante fluente, nem escrever perfeitamente, nada disso. É só ter uma familiaridade com a leitura em inglês. Isso é essencial, né? Porque se não existir essa habituação, né, a ler fontes em inglês, fica muito restrito o que você vai poder ter de acesso a conteúdo de patologia. Então eu separei essa primeira parte, né, em conteúdos que eu acho que são primordiais, que são assim absolutamente essenciais e muito valiosos, e depois alguns conteúdos adicionais. Então os conteúdos primordiais, né? Tem esse canal do YouTube, Washington DeSate, é um patologista americano que ele tem uma série de vídeos tanto de patologia quanto de histologia. O que tem muito conteúdo no YouTube, né? Não só desse canal, como de vários outros canais. O que eu acho que é muito legal desse canal, na verdade, dessa playlist, né? Que tem. Se você digitar no YouTube Shotgun Histology, vai aparecer essa playlist. É, é uma introdução à histologia, uma introdução bem básica, realmente muito sucinta. Mas é um sucinto que é que é o que é necessário, né? Ele não fica com grandes firulas assim de células específicas do tecido. É realmente
uma playlist que ela é muito curta de se ver, assim, né? São vídeos muito curtos. É uma playlist que com certeza vale a pena ver. Do que eu lembro de ter visto na residência, certamente essa daqui foi uma das que mais ajudou, né? Imagino que para quem gosta de patologia já há mais tempo, possivelmente já até viu esses vídeos antes de entrar na residência. Então é uma playlist que eu acho que vale a pena ser vista. Então, Shotgun Histology, desse canal aqui, que é desse patologista americano. Esses outros dois aqui são 2 livros, né? A gente chama de Molave, né? Porque é da Diana Molave, né? Esse primeiro. E a gente chamava de Molave 2, mas na verdade é um livro da Natasha Hetman, que é uma patologista torácica. Esses 2 livros, eles são primordiais, eles valem o peso deles em ouro, né? Pensando assim na formação do patologista. Esse aqui em específico, né? Esse The Practice of Surgical Pathology, da Diana Molave, ele é um livro para ser lido mais de uma vez durante a residência, né? Principalmente no R1. Ele é o livro que realmente faz a ponte entre entre um médico que não é patologista para um médico que vai se tornar patologista. Esse livro ele está separado por capítulos, né? E ele basicamente descreve de uma forma bastante tranquila e direta as principais patologias que você vai ter na sua prática, né? Obviamente que não é um livro completo no sentido de ter inúmeros diagnósticos, mas é um livro que traz de forma extremamente concisa, organizada e lógica tudo aquilo que um patologista que está começando a sua prática precisa saber. E aí, além dele, né, tem esse outro que é esse Quick Reference Handbook for Surgical Pathologists, que é, na verdade, uma forma até um pouco parecida de escrever, mas ele é um compilado de principalmente de coisas imunistoquímicas, né? Então, esse é o foco principal desse livro. Também é um livro para ser visto, revisto, tanto para consulta como para estudar, né? Ele é, teoricamente, um livro de consulta, né? Não é um livro... Imagino que não foi um livro idealizado para você sentar e folhear e estudar e ler. Mas, apesar disso, ele serve para isso. É um livro muito bom de você pegar e ir folheando. Obviamente que você não vai decorar tudo, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta vez que você for lendo ele. São coisas que você constantemente vai estar checando aí ao longo da residência. Mas ele é um livro muito, muito bem organizado. Então, esses 2 livros eu acho que são livros que precisa ter. Seja comprando, seja adquirindo de alguma forma não lícita, né? Mas que não vou entrar em grandes detalhes, mas são livros que você precisa ter acesso e estar em contato. A outra coisa, né, que também é tão fundamental, na verdade até mais fundamental do que esses 2 livros, é os protocolos do CAP, né? Então você entra no Google, digita CAP Protocols, vai aparecer esse site aqui, né, que é o site do Colégio Americano de Patologistas, e ele você vai ver que está organizado por órgãos, né? Aqui, por exemplo, mama, e aí tem diversos templates para como você deve reportar uma determinada biópsia ou uma ressecção cirúrgica que você está analisando. Esse aqui é o layout, né? Ele logo no início descreve para que serve esse protocolo e para que não serve esse protocolo. Aqui eu coloquei, por exemplo, de tireoide, né? E aí você vai ver que no meio do texto todo tem também a parte do estadiamento. Essa parte do estadiamento, né, na minha opinião, acabou servindo mais até do que livros de macroscopia para me orientar como fazer macroscopia. Por quê? Porque a resposta que você vai ter que dar, né, quando você estiver laudando uma peça é basicamente para preencher esse protocolo. Então, sabendo desse protocolo, fica muito mais fácil quando você está fazendo a macroscopia da lesão você pensar, porque você vai saber, poxa, eu preciso responder, eu preciso saber qual que é o tamanho da lesão, eu preciso saber quais estruturas invadem, eu preciso saber se invade ou não
estrutura XYZ. Então, além de servir, obviamente, para saber como o laudo deve ser estruturado, esses templates ajudam muito a você fazer o raciocínio de como a sua macroscopia deve ser feita. E no final desse protocolo, né, em todos esses textos, no final não, na verdade é a segunda metade do documento de cada um dos órgãos. A segunda metade são essas notas explanatórias. Essas notas explanatórias também, o que eu recomendo, obviamente, é que cada vez que você for laudar uma peça, pela primeira vez, por exemplo, a primeira vez que eu vou laudar uma tireoide, você tem que pegar esse protocolo e tem que ler inteiro essas notas explanatórias. É um texto bastante curto, você lê em coisa de poucos minutos, e ele tem muita coisa condensada e que é extremamente importante de se saber, né? Tem algumas coisas de situações específicas ali do estadiamento, algumas coisas que pode haver até que pode não haver consenso na literatura, mas é um texto absolutamente fundamental de ser lido toda vez que você for laudar pela primeira vez uma determinada neoplasia de algum órgão. Aqui, acho que terminando a parte das coisas que são essenciais, o Pathology Outlines, né? O pathologyoutlines.com, né? Vocês vão ver que é um site que está... aqui eu não coloquei, mas... você vai ver que tem uma seção deles que é separado por órgão, né? Ou por topografia. E quando você clica, vai aparecer uma seção inteira de diagnósticos, né, separadas às vezes por categorias, né? Por exemplo, tireoide vai ter coisas inflamatórias, coisas neoplásicas, e é interessante passar os olhos no índice, né, disso, toda vez que você for abrir algum, para ir se familiarizando com diagnósticos específicos. Eventualmente você clica em você vai clicar naquilo que você vai estudar naquele momento, mas é interessante ir se habituando com a existência desses diagnósticos. Eu gosto desse site, mas ele não é perfeito, obviamente, né? Ele não é de um autor único, ele tem inúmeros autores. Tem alguns capítulos que realmente deixam a desejar, né? Esse site ele é gratuito. Tem capítulos que ficam bastante a desejar, mas tem capítulos que são melhores do que muitos dos melhores livros-texto. Então é um site para ser garimpado realmente com bastante frequência, né? É um site que você na residência provavelmente vai abrir todo dia para ver alguma coisa, pelo menos. Tem mais esse também, né? Daquilo que é primordial. A classificação da OMS, né? Ela está agora na sua 5ª edição. A gente chama dos livros azuis, né? Provavelmente no departamento, na residência, você vai ver esses livros azuis, né, da OMS. E recentemente foi criada a versão online e foi de extrema valia, né? É fantástico a gente poder ter isso de forma online. Não é de graça, tem que pagar, acho que é mais ou menos 100 euros por ano. Vale cada centavo. Sei que a residência é complicado, mas eu considero isso uma ferramenta de trabalho, precisa ter, tá? Não, se não tem como acessar institucionalmente, eu acho que vale a pena pagar do próprio bolso, se for o caso, porque isso é uma ferramenta de trabalho, né? Quando você abrir, você vai ter acesso aí a todos os livros, né, de cada órgão ou de cada sistema. Aqui um exemplo que eu coloquei, né, doença de Castleman, e aí você vai ver que ele é estruturado de uma forma bem regular, né, em todos os sistemas e todos os capítulos. E além das fotos, nessa última edição foram incorporadas algumas lâminas escaneadas, né? Não é para todas as entidades que tem isso, mas tem algumas que tem. Isso é muito interessante também. Então, da parte de conteúdos primordiais que eu tinha para falar era isso. Eu vou seguir agora com os conteúdos adicionais. Bom, dando continuidade aqui, então eu vou falar sobre alguns conteúdos adicionais que são bastante bons também, importantes. Não acho que eles tenham a mesma
relevância, o mesmo grau de prioridade desses anteriores, mas eles também são muito bons. Tem o Libre Pathology, que é um site no formato da Wikipédia. Ele não tem um conteúdo tão extenso quanto o do Pathology Outlines, mas ele é escrito de uma forma muito amigável, né? Então, eu usei ele realmente mais na residência só, mas foi muito bom. Ele escreve as coisas de uma forma muito clara, ele coloca alguns exemplos de laudo no final de cada capítulo, ele tem alguns quizzes, né, de casos. É um site muito, muito legal de se usar na residência. Tem esse Kurt's Notes, que foi um site que eu conheci, na verdade, depois da residência, mas que eu achei fantástico, né? Além da parte de conteúdo, né, que é um compilado de resumos desse patologista, tem também uma parte muito legal que ele coloca de exemplos de laudo, né? Isso realmente é um conteúdo muito de um valor muito grande. Então ele coloca aqui, por exemplo, aqui nesse de baixo, né, um exemplo de laudo para a situação na qual você tem linfocitose intraepitelial sem atrofia de vilos, né? E ele coloca um comentário, é muito legal você ver esse comentário, tanto para incorporar na sua forma de escrever e de reportar, como também para entender muitas vezes a patologia, né? Eu me lembro que ao longo da residência, muitas vezes, ler modelos de laudo foram uma das coisas que me faziam entender aquilo que eu estava estudando mais até do que o próprio texto em si do conteúdo. Tem esse outro site aqui também, né, que é o Pet Presenter. Quando eu estava na residência, esse site estava no seu estágio embrionário ainda, né? Hoje ele assumiu uma proporção realmente muito maior, com utilização em diferentes contextos. É basicamente um site que tem lâminas escaneadas, né? Tanto lâminas próprias que você coloca, como uma biblioteca. E uma coisa que surgiu meio que derivada desse site foi esse livro aqui. É um livro bem recente. Eu obviamente não usei ele na residência, porque ele foi lançado há bem pouco tempo. Eu não eu não sei como é a experiência de usar esse livro na residência, mas ele me passou uma impressão muito boa pelo formato que ele está escrito, né? Obviamente que ele não aparenta ser um livro também de conteúdo extenso, mas ele é um livro, até porque ele é um livro para prova de título americana, né? Um livro para os boards americanos dos patologistas. Mas ele está escrito num formato muito agradável, né? Acho que ele é interessante justamente para ter uma visão do todo de uma forma mais completa. E uma coisa que eu achei fantástica desse livro é o fato de que ele tem um QR Code para o Pet Presenter que cai numa lâmina escaneada, né? Isso para mim isso é inédito até então, né? Realmente, de novo, eu não tive a experiência de usar profundamente esse livro, né? Quando eu estava na residência, porque ele não existia, mas me pareceu muito promissor o que ele traz, né? Promissor, eu digo, no sentido educacional para quem está na residência, principalmente no R1. Além desses livros, né, tem também inúmeros outros livros, né? Tem coleções de livros muito boas, de diferentes editoras, de diferentes autores. Eu coloquei alguns deles aqui, né? Coloquei aqui em cima os livros da AFIP, né? Eventualmente alguns dos departamentos de patologia devem ter a coleção, às vezes completa, desses livros, porque realmente são livros que têm, do ponto de vista de conteúdo e de seleção de imagem, eles têm algo, eu diria que quase que incomparável, né? Eles realmente é um primor, assim, a seleção de imagens e o detalhamento das entidades. Uma ressalva, uma dificuldade que tem, eu não tive tanto contato com esses livros por dois motivos. Primeiro, porque você não consegue encontrar eles na forma virtual, né? Eu nunca vi uma versão pirata desse livro, né? Você realmente só consegue o livro-texto. Isso limita um pouco aquilo que você vai
acabar lendo, né? Porque ficava no departamento esses livros, eu acabava não usando todo e não usando todos eles, né? Quase nunca folheando por muito mais tempo ou dedicando muito mais tempo com eles. E o outro motivo é que eles são muito caros, né? Então, para comprar para uso pessoal, não, realmente é inviável, né? Uma coleção de mais de 20 livros e você vê aqui o preço de alguns deles exposto, é impraticável realmente. É um valor muito alto. É algo para ser adquirido pelo departamento mesmo, se for financeiramente viável. Esses aqui de baixo você consegue encontrar a versão em PDF deles e são realmente livros muito bons, né? Esses livros dessa série Biopsy Interpretation são livros muito bons de serem usados na residência. Eles são bastante didáticos. E obviamente que tem os clássicos, assim, né? Eu digo clássicos no sentido de eles não são livros de uma mesma editora, né? Existem livros muito consagrados de especialidades específicas. Eu coloquei 3 exemplos aqui só, né? Para todas as especialidades a gente tem isso, né? Então, para a ginecopatologia tem o Blaustein, para tumor de partes moles tem o Enzinger e para gastropatologia tem o Odyssey, né? São autores extremamente renomados, são livros com conteúdo realmente muito bom. Eu confesso que assim, na minha formação eu acabei usando esses livros mais de uma forma de consulta do que sentar e folhear. Primeiro porque eles não são tão ricos em imagens, né? Eles têm um conteúdo muito grande, muito detalhado, mas eles não são atlas, né? Então realmente eu acabava achando outros livros um pouco melhores nesse sentido, principalmente por patologia ser uma especialidade visual, acabava faltando um pouco disso. São livros muito bons, principalmente quando você está bastante focado na especialidade, né? Porque esses livros acabam entrando em detalhamentos que acabam sendo até mais de interesse do especialista algumas vezes. Mas em algum momento é importante ter contato e sentir um pouco desses livros e ver, eventualmente tem pessoas que gostam mais dessa forma de escrita para sentar e ficar estudando por horas do que outros formatos, né? Isso acaba sendo um pouco pessoal. Tem esses outros livros que são livros que não são de uma especialidade em específico, mas que são compilados gerais de patologia, né? O Rosai, que é um livro super clássico, né, de patologia cirúrgica, talvez o principal livro de patologia cirúrgica. Eu tenho a versão impressa desse livro, dessa última edição, inclusive. Confesso que acabou não sendo um livro que eu usei tanto, porque ele é bastante... ele cobre um conteúdo muito grande, mas obviamente que por falar de todas as especialidades é impossível você detalhar um pouco mais, né? Esses livros eles acabam ficando numa faixa intermediária de profundidade, por assim dizer, né? Eles não são tão superficiais quanto outros livros, por exemplo, o Molave, né? Que é extremamente superficial, mas eles também não são profundos o suficiente, iguais aos livros dedicados das subespecialidades, né? O outro aqui à direita é o Fletcher. Por ser só patologia tumoral, ele realmente tem capítulos que são praticamente livros. Tem capítulos aqui que são equivalentes a um livro da especialidade, né? Realmente fica bastante detalhado e ele é bastante rico em imagens, né? Apesar de ser um livro que faz isso de cobrir todas as especialidades, ele é bastante rico em imagens. Eu pessoalmente tive contato com a edição antiga dele, mas não foi um livro que eu usei tanto, mas ele é indiscutivelmente um livro muito bom de se ter contato durante a residência. Isso aqui foi o que eu mais usei, de longe, durante a residência, né? Felizmente eu tive a
a sorte de conhecer isso aqui quando eu ainda estava na residência. Eu uso isso até hoje, né? Isso aqui é uma ferramenta de trabalho para mim. Felizmente hoje eu tenho acesso institucional a isso. Durante a residência eu acabei pagando pela anuidade. É bastante cara a anuidade naquela época, eu imagino que hoje deva ser mais caro ainda. Eles são relativamente flexíveis e maleáveis, no sentido de você manda um e-mail falando que você é brasileiro e residente. Pelo menos na época que eu fiz isso, houve uma tratativa que permitiu um valor melhor, né, para eu ter acesso à anuidade. Se for possível, né, o ideal, acho que toda instituição de residência deveria ter acesso a isso, porque isso aqui para mim é um dos melhores, uma das melhores coisas que se pode ter para aprender patologia. Basicamente isso aqui é o Expert Path, que é um compilado, na verdade, desses livros aqui, né? É uma edição de livros que se chama Diagnostic Pathology, e ele tem um livro para cada sistema, e é um livro riquíssimo, tanto do ponto de vista de conteúdo, como do ponto de vista de foto, né? Esses livros, eles são atlas e conteúdo. São livros realmente muito bons. Claro, tem livros aqui que realmente eu não acho que são os melhores, né? Por exemplo, de gastro, claramente não é o melhor livro da série, mas fora algumas poucas exceções, a grande maioria dos livros dessa coleção são muito bons, né? E o fato deles estarem compilados aqui e acessíveis de forma online permite que você, aqui nessa aba de pesquisa, pesquise palavra-chave simultaneamente em todos os livros, né? Isso é uma ferramenta realmente, é uma ferramenta de muita valia. Eu considero esse aqui, se precisasse hoje pagar do meu bolso, eu continuaria pagando, mesmo que fosse muito caro, porque realmente é algo que a gente usa muito. Um outro site que também é bastante interessante, né, é o NCCN. É um site que precisa fazer um cadastro, mas é gratuito, e ele dá acesso a vários guidelines de tratamento que, claro que é muito mais focado para oncologista, né? Mas que é muito interessante, porque eu acho que para a gente, patologista, também é muito importante a gente ter ideia do que é o tratamento daquilo que a gente está dando diagnóstico, né? E muitas vezes abrir esses protocolos de tratamento, a gente acaba pegando muita coisa que muda muito a nossa forma de ver aquela nossa amostra. É um site que eu tive contato depois da residência só, mas que eu acho que me ajudou bastante também nessa questão de ver de uma forma mais clínica o nosso trabalho, né? Outro conteúdo que eu coloquei aqui é a Radiopedia, né? Que é o Pathology Outlines dos radiologistas, né? É muito legal a gente ter uma noção mínima que seja do que a radiologia está vendo em algumas situações, em algumas condições patológicas, né? Eles têm a parte de conteúdo deles escrita de uma forma bastante sucinta, né? Geralmente dá uma pincelada muito boa em alguns tópicos, né? Quando você vai estudar por eles. E é isso, do ponto de vista de conteúdos adicionais, o que eu tinha para falar eram esses. Obviamente que tem muito mais conteúdo além disso que eu falei. Acho que uma coisa importante de ser falada é que tudo isso que eu mencionei, né, e até o tema do que eu vou iniciar aqui no próximo tópico, os livros texto vão resolver 95, 98, às vezes até 99% dos casos que você tiver na sua rotina, na sua vida. Mas vai ter caso que não vai estar nos livros, né? Obviamente que se você tiver um número menor de livros, isso até diminui a chance de você encontrar a resposta para aquilo que você está procurando. Mas a verdade é que mesmo que você tiver acesso a todos os livros,
eventualmente você vai se deparar com um caso que ainda não está nos livros, né? Ou porque não foi descrito e compilado, ou porque ainda não foi incorporado em livros-texto, por mais que já tenha sido descrito na literatura. Então esse é o próximo tema que eu vou falar aqui, que é algumas dicas sobre navegação para esses casos. Né? Bom, iniciando aqui então esse penúltimo tópico, né, de navegação. Na verdade, assim, não tem nada de demais. Geralmente eu procuro no Google, né? O Google vai jogar quando você usa palavras-chave de termos médicos específicos que você está procurando, né? Por exemplo, se você digitar achados histopatológicos no baço, sepse, autópsia, né? Tudo isso em inglês, obviamente, que você vai ter acesso a muito mais coisas se você procurar em inglês, né? Se você digitar essas palavras-chave, eventualmente você vai acabar caindo, seja no PubMed, seja no PubMed Central, ou seja direto na página de algum periódico. Jogando no Google mesmo, você vai acabar se deparando com os trabalhos. Quando você usa o Google, né, por exemplo, aqui eu estou dando um exemplo de algumas palavras-chave que eu usei para encontrar uma coisa que eu estava vendo, mas não encontrei em livro, nunca tinha visto nada parecido. E aí eu digitei algumas palavras-chave que poderiam mais ou menos representar o que eu estava vendo e me deparei com um trabalho aqui de 1987, descrevendo que possivelmente era aquilo que eu estava vendo, né? Que é uma alteração que não tem grande significado, na verdade, é só um achado que eu queria ter alguma explicação para aquilo, até porque eu queria ter certeza que aquilo era realmente aquilo e não, sei lá, e não uma neoplasia me enganando, por exemplo. E quando você cai na página do artigo, eventualmente você vai se deparar com isso aqui, né? O artigo é pago, né? Existem meios de acessar esses artigos. A imensa maioria deles a gente consegue acessar pelo Sci-Hub, que é uma coisa ilegal de se fazer. Eu não vou explicar aqui como que faz isso, porque não devo, né, fazer isso, mas dá para fazer e provavelmente algum R+, vai saber como faz e vai te ensinar como que faz. E isso é extremamente importante de saber para ter acesso a isso. Tá? Claro, se você tiver numa instituição que tem acesso a essas revistas, né, é o ideal, mas você não tendo acesso, é importante que você saiba esses caminhos alternativos para conseguir ver esses artigos. Mas por que eu coloquei isso aqui? Porque quando você vem nessa página aqui, na parte mais inferior, você vai ver que tem essa... obviamente você vai ter as referências do artigo, né? Isso é uma coisa muito importante quando você está estudando um tema. É você olhar as referências do artigo e, eventualmente, nas referências você vai encontrar outros trabalhos que vão te ajudar. Mas sempre tem aquela questão de você querer saber o que foi publicado depois disso, né? Mais importante até do que as referências, né? Por exemplo, isso aqui é um trabalho de 1987. E quando você vem aqui embaixo, você vai ver citado por. E às vezes esse citado por, às vezes não, frequentemente esse citado por, né, não tem tudo, tá? Então uma coisa que eu recomendo fazer muitas vezes é usar o Google Acadêmico, copiar e colar o nome do trabalho. E quando você abre no Google Acadêmico, você vai ver que aparece isso aqui, ó, citado por 16. Então você vê que tem um número de citações maior do que o que o site oficial do PubMed mostrava. Então, isso é uma ferramenta que eu usei um número razoável de vezes, principalmente quando você está fazendo revisão de literatura de algum tema em específico, porque você consegue ver tudo que tem de novo, né? Porque isso aqui é tudo que saiu depois desse artigo. Então aqui, por exemplo, para esse tema específico, eu achei um artigo, na verdade era uma carta do editor, né? Mas que era já mais recente, com imagem colorida, e era gratuito o acesso, né? Então eu acabei conseguindo abrir e resolver meu problema. Então, saber navegar pelo Google e buscar artigos e buscar referências é muito importante, porque, como eu falei, vão ter coisas que você não vai encontrar nos livros, né? Variantes morfológicas de algumas neoplasias, achados de autópsia também, bastante coisa eu usei
o Google na residência para pesquisar e achar trabalhos que descreviam especificamente aquilo que eu estava procurando. Então, isso é uma coisa que eu não tenho como explicar assim como se faz. É uma coisa de tentativa e erro, né? Você vai ver que com o passar do tempo você vai sentindo como que é esse lance de jogar palavras-chave no Google para aquilo que você está procurando e encontrar os artigos e as referências e as citações daquele artigo depois, e com isso encontrar uma base de literatura boa para aquilo que você está procurando. Então era isso da parte de navegação. E aqui para finalizar, alguns insights, né? Essa parte também... isso aqui foram as coisas que eu lembrei, na verdade, né? Tem mais insights que eu acho que são interessantes. Se eu lembrar de outros que eu considero que sejam relevantes, eventualmente até gravo um outro vídeo. Mas são coisas que eu queria que tivessem me falado desde o início, assim. São coisas que você vai entendendo com o tempo. Muitas delas não estão nos livros, né? Mas são muito importantes. Então, essa parte de insights, né? Começar por aqui, né? O primeiro que eu queria colocar é esse. É mais provável de se ver uma apresentação incomum de uma doença frequente do que uma doença infrequente, né? Na patologia, a gente... claro que, eventualmente, a gente pode se subespecializar em algum tópico, mas, independente disso, a anatomia patológica ela tem uma visão, né, especializada nas doenças que têm alterações histopatológicas, né? Eventualmente, dentro de uma especialidade, por exemplo, hematologia, existe um conjunto de doenças que não competem à anatomia patológica, né? Hemoglobinopatias, coagulopatias, essas coisas, quem está na anatomia patológica não tem contato nenhum, né? Então, na anatomia patológica tem um grupo de doenças com os quais a gente vai ter mais contato. Dentro desse grupo de doenças, existem aquelas doenças que são as mais comuns dentro daquela subespecialidade ou dentro daquele órgão que a gente está vendo. E existem os diagnósticos mais raros, que são importantes da gente saber, porque apesar de serem raros, eventualmente eles vão aparecer e é importante que a gente saiba identificar eles. Mas uma coisa que é muito importante, além de saber desses diagnósticos, é saber das variações que aqueles diagnósticos comuns podem ter, né? Isso é tão importante, se não até mais importante, do que saber dos outros diferenciais mais raros. Então eu coloquei aqui 2 exemplos, né? Aqui, por exemplo, os 2 são print screen que eu coloquei do Pathology Outlines. Esse primeiro aqui é de leiomioma uterino, e a gente vê aqui na coluna da direita que tem diversas subtipos histológicos, né? Então é importante ter familiaridade com esses subtipos e saber que eles existem para não confundir e chamar uma doença comum de alguma outra coisa. Aqui um outro exemplo, o adenoma pleomórfico, né, de glândulas salivares também é uma doença bastante comum e que pode ter caras diferentes da habitual, né? Metaplasias, alteração de glândula sebácea, metaplasia mucinosa, enfim, pode ter coisas que fazem ele parecer uma outra doença quando na verdade não é. Então acho que isso é um insight importante, né? De novo, é mais provável de se ver uma apresentação incomum de uma doença frequente do que uma doença infrequente propriamente dita. Então, isso é uma ideia à parte, né? Aqui nos próximos slides eu vou mostrar uma ideia que eu vou ir acrescentando elementos na frase. E esse é o foco principal dessa sessão aqui que eu coloquei nesses slides. Então, a primeira ideia é essa. A histopatologia é uma visão bidimensional de uma estrutura tridimensional. É importante, logo no início da residência, eu acho que a gente tem uma noção boa da histotécnica, né? De como que é feita a lâmina que a gente vê no microscópio, né? Então, é importante se familiarizar com todo o processamento do tecido, com a inclusão do material no bloco de parafina, com o corte do bloco de parafina, como ele é pescado no banho, como ele é
desparafinizado, curado, como que a lâmina é montada e tudo mais. Por quê? Porque sabendo desse processo a gente ganha ideias de como interpretar coisas que a gente está vendo, sejam artefatos, sejam coisas que não estão batendo, tudo mais. E aí uma das coisas que eu queria demonstrar, na verdade, era essa, né? A patologia a histopatologia é uma visão bidimensional de uma estrutura tridimensional. Eu coloquei uma imagem aqui para ilustrar, que eu achei muito interessante essa foto desse cacho de uva sendo cortado, né? Apareceu aleatoriamente para mim isso aqui, mas me lembrou muito, né, a histologia da tireoide. Então, por exemplo, quando a gente vê a histologia da tireoide, a gente está enxergando os folículos e o coloide, mas isso que a gente está vendo é uma representação, né, é um corte de uma estrutura que é tridimensional, né? Então é sempre importante ter essa ideia que a gente está vendo, né? Aquilo que a gente está vendo na lâmina representa uma estrutura tridimensional, tá? Isso é uma ideia importante de se ter. Não só para a tireoide, né? Para todos os outros órgãos. Aqui de novo para ilustrar essa questão da histopatologia ser uma visão bidimensional, né? Aqui à esquerda e aqui à direita a gente está vendo exatamente o mesmo pólipo. Isso aqui é um caso meu mesmo, tá? A gente vê que aqui na da esquerda, o que a gente enxerga aqui? Um folículo, né? Um agregado linfóide. Aqui nessa região a gente vê a muscular da mucosa, né? Dos dois lados. E aqui a gente vê a camada basal, né? E as criptas, né? Ela até tem um aspecto um pouco hiperplásico, mas quando eu vi isso aqui, eu falei, bom, eu não acho que preenche critério para pólipo hiperplásico. Isso aqui eu acho que é uma mucosa normal que está cortada de forma oblíqua, né? Eu digo que está cortada de forma oblíqua porque a gente vê que as camadas mais basais elas não estão tão curtinhas, né? É como se eu tivesse cortado na diagonal, né? Vai ter uma imagem depois, eu vou passar como que eu acho que foi o plano de corte aqui. E eu acho que eu estou enxergando a parte de baixo do pólipo, na verdade. E dito e feito, né? Quando a gente faz os cortes aprofundados, o que a gente vê é isso, né? Aqui, na imagem da direita, a gente vê que apareceu a displasia. Então, de fato, isso aqui é um adenoma com displasia de baixo grau. E o que eu estava enxergando aqui no primeiro corte da lâmina, na verdade, era a bundinha do pólipo, por assim dizer, né? Não era a parte adenomatosa do pólipo propriamente dita. Então, a ideia de que a histopatologia, né, a lâmina da histopatologia é uma visão bidimensional é extremamente importante de se ter. Completando aqui a frase, a histopatologia é uma visão bidimensional estática de uma estrutura que, além de ser tridimensional, ela é dinâmica, né? Então, ainda nesse exemplo do adenoma, né, a gente aprende que o adenoma tubular é isso, né? A gente vê núcleos charotoides com hipercromasia, fazendo algum grau de pseudoestratificação, as glândulas mais adensadas umas em relação às outras do que a mucosa normal, às vezes fazendo um pouco de irregularidade e com corpos apoptóticos, né? A gente aprende que essas características são adenoma, né? Mas por que a gente está vendo isso, né? E aí é importante entender o que está por trás disso que a gente está vendo, né? Então, o exemplo do adenoma que eu tô dando, né? Aqui são alguns esquemas só para ilustrar como que é o ciclo de vida dessas células do epitélio da mucosa, né? Todas elas a gente tem células tronco, que são as células que repopulam, que vão fazer a repovoamento da mucosa, né? Essas células saem de uma célula tronco que se prolifera, essas células se diferenciam, migram na mucosa e eventualmente elas morrem, né? Essas células elas não são imortais, elas nascem, se diferenciam e morrem. Aqui a mesma coisa, aqui no intestino delgado, né? Fazendo um vilo. Aqui na segunda imagem o cólon, né? Não faz o vilo, mas a região das células tronco mais concentradas é essa. E aqui no epitélio gástrico é importante lembrar que isso não está lá no fundo, né? Isso está no meio, na verdade, né? A diferenciação e a migração ocorre do meio para cima e do meio para baixo. E aqui o KI67 ilustrando exatamente isso, né? Aqui é uma mucosa colônica e a gente vê que o KI67 está
marcando mais nessa região basal, que é justamente onde está proliferando. Então, quando a gente vê isso aqui, né, um adenoma com displasia de baixo grau, aqui é uma imagem endoscópica, né, do que o endoscopista viu, tirou e mandou para a gente. E aí a gente enxerga isso aqui, né? O que é essa alteração morfológica que a gente está vendo? Essa alteração morfológica nada mais é do que uma manifestação fenotípica dessa célula de alterações genéticas que tem nessa célula, né? Então, essa célula aqui da direita, ela não teve grandes alterações morfológicas e a gente está vendo uma foto estática, né? Que a gente vê que as células que estão acima dela, né? Que vieram de uma diferenciação e de uma migração dessas células que estavam aqui embaixo, elas não têm grandes características morfológicas atípicas, né? Essas células aqui à esquerda têm. Então, o que significa? Significa que essas células, elas tiveram alterações no material genético delas, né? Tiveram alterações no DNA. Essas alterações, que são alterações pré-neoplásicas, né? São alterações que eventualmente, quando se acumularem, podem fazer surgir uma neoplasia maligna invasiva. Elas já se manifestam dessa forma. Então a célula, ela não simplesmente se prolifera, migra, cresce, sofre apoptose de uma forma usual, né? Ela faz tudo isso, né? De novo, essas células, elas não estão imortalizadas, mas ao longo do trajeto de vida delas, por assim dizer, elas têm essas características nucleares diferentes, né? Então, essas características morfológicas que permitem que a gente dê o diagnóstico nada mais são do que um reflexo dessa população celular, que, como eu disse, não é uma população imortalizada. Essa célula ela se prolifera, se diferencia, migra e eventualmente morre. Essa célula ela tem essas alterações por conta essas alterações fenotípicas por conta das alterações moleculares que ela vem acumulando aí ao longo do tempo. Então é importante ter essa visão disso, né, de que o que a gente está vendo é uma visão bidimensional estática, né, de um processo que é dinâmico e que é uma estrutura tridimensional. Aqui é só uma outra imagem também para ilustrar. A próxima imagem, né, de novo, completando ainda a frase, é uma visão bidimensional estática de uma estrutura tridimensional dinâmica sujeita a interferências pré-analíticas, né? Isso aqui é uma coisa que eu gostaria que tivessem falado desde o início também. Então, por exemplo, aqui é uma biópsia de uma gastrite erosiva, né? E é uma biópsia endoscópica. Então a gente vê um monte de pedaços na lâmina e aí a gente vê coisas tipo essas daqui, né, à direita, né? Eu lembro que logo no começo eu ficava pensando, nossa, mas o que é isso? Eu não consigo achar no livro um diagnóstico. Isso aqui nada mais é do que um artefato de pinçamento, né? A gente consegue imaginar claramente que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, só que foi pinçado, né? Então é importante ter familiaridade ao longo do tempo, a gente vai adquirindo isso, com artefatos que podem surgir nos materiais, principalmente de biópsias, né? Artefatos de pinçamento, como são esses daqui, artefato de má fixação, artefato até de contaminação, que apesar de a gente evitar ao máximo, invariavelmente com algum grau vai acabar acontecendo. Né? Então é importante ter familiaridade com esses fatores que podem interferir. Aqui, por exemplo, né, a gente vê que tem essa parte aqui que não tem o epitélio cobrindo, né? O que é essa região aqui? Isso aqui é um epitélio que destacou, né? Isso aqui destacou por motivo mecânico. O epitélio está aqui à direita, flutuando, né? E ele se destacou artefatalmente da mucosa. O que a gente vê aqui é só a lâmina própria. A outra coisa, completando ainda a frase, é que às vezes essa representação ela é parcial. Então aqui é um exemplo, né, de uma neoplasia neuroendócrina mista, né, um MINEM. Aqui no caso a gente tem um componente que é adenocarcinoma e tem um componente que é carcinoma neuroendócrino. Aqui obviamente que a gente está vendo um espécime de ressecção cirúrgica, mas uma biópsia eventualmente poderia mostrar só um dos componentes.
Então é importante a gente ter familiaridade com aquelas patologias que podem ter transdiferenciação ou componentes morfológicos distintos para entender o todo do paciente, principalmente nos casos em que o paciente tem ou uma metástase ou uma neoplasia em outro sítio que pode ser interpretada de forma equivocada se a gente não tiver ciência de que aquilo que a gente viu em uma amostra pode não ser uma representação perfeita do todo, né? E aqui ainda alongando mais ainda a frase, que essas alterações, que essa visão que a gente tem pode ter mais um significado, né? Então aqui acho que um exemplo clássico é isso aqui, né? Isso aqui é do Expert Pet, né? Que eu já mostrei lá atrás. Enteropatia por olmesartan, né? O olmesartan é um antihipertensivo que é bastante usado, né? É claro que é uma minoria dos pacientes que vai ter essa enteropatia, mas o ponto é, essa enteropatia pode fazer alterações histopatológicas que são absolutamente idênticas à doença celíaca. E aí como que a gente diferencia, né, uma da outra? A gente diferencia com base na clínica, tá? Então, existem coisas que a gente vê na histopatologia que, se estiverem num contexto clínico X, elas são uma coisa. Se estiverem no contexto clínico Y, elas são outra coisa. Né? Por exemplo, se eu estou vendo isso aqui da imagem à direita, né? Eu estou vendo uma linfocitose intraepitelial com atrofia vilosa. Esse paciente tem anticorpo anti-endomísio, antigliadina, antitransglutaminase, todos positivos. Isso é um paciente celíaco, ponto. Se eu estou vendo essa mesma alteração histopatológica, mas é um paciente que tem os anticorpos negativos e é um paciente que faz uso de olmesartan, o diagnóstico é enteropatia por olmesartan, né? Então, é importante ter em mente que aquilo que a gente vê na lâmina pode ter mais de um significado. E muitas vezes a informação clínica ela é tão ou mais importante do que as alterações histopatológicas ou imunistoquímicas para definir um diagnóstico, né? Então é muito importante ter ideia das patologias que a gente estuda, né, na anatomia patológica. É muito importante ter ideia do peso que algumas informações têm, né? Por exemplo, existem algumas patologias em que você saber qual é a idade do paciente, ou se aquele tumor é unilateral ou bilateral, ou saber se ele toma ou não algum medicamento, ou saber se ele tem ou não alguma doença autoimune, vai mudar completamente a interpretação que a gente vai ter. Por isso que a comunicação muitas vezes é fundamental, né? A gente vê isso ser falado em aulas, em congressos, o tempo todo, que a comunicação o telefone é uma ferramenta extremamente crucial no nosso trabalho. É claro que isso vai do fluxo de cada serviço, né? Depende da demanda, depende do quão factível é ter esse contato ou não, mas eu acho que cabe um esforço da nossa parte em tentar estabelecer esse contato, em tentar ter contato com clínicos ou com cirurgiões, com pessoas que recorrentemente vão mandar materiais para a gente, ou ter uma porta, um canal de comunicação para poder extrair as informações necessárias. Eventualmente vão ter cenários em que isso não vai ser possível, ou que vai ter uma dificuldade muito grande. Nesses cenários, é claro que a gente vai acabar fazendo um laudo nos quais a gente elenca as possibilidades, né? Então, eventualmente a gente vai laudar de uma forma descritiva, elencando as possibilidades daquilo e explicando a possível interpretação com base em cada cenário clínico no qual a gente não teve acesso. Mas é muito importante ter ideia disso, né? Ter ideia de que nem tudo que a gente vê na lâmina tem um significado único. Na verdade, muitas vezes não tem um significado único. Aqui um outro exemplo, né? São imagens do Twitter. A gente vê à esquerda aqui uma mucosa gástrica e à direita é uma pele. Em ambos os casos, o que a gente tem é um sarcoma de Kaposi.
Em ambos os casos, o diagnóstico é virtualmente impossível de ser feito sem que se saiba ou o aspecto clínico da lesão, ou que se saiba que o paciente é ou não HIV positivo, enfim. São cenários em que, se a gente recebe só a biópsia da esquerda escrito estômago e só a biópsia da direita escrito pele, é virtualmente impossível chegar no diagnóstico correto, né? Então, mais uma vez, a questão da comunicação acaba sendo muito fundamental na nossa prática. Então era isso que eu tinha para colocar. Eu coloquei aqui o meu Twitter. O Twitter também é uma ferramenta que eu acho que é extremamente enriquecedora. Eu acho que vale a pena todo mundo que faz patologia ter um perfil. Ainda que você já tenha Twitter, crie um perfil só para patologia, siga só patologistas. A gente tem patologistas muito bons e que fazem muito conteúdo no Twitter, especificamente conteúdo educacional, né, para outros patologistas. A gente tem autores da classificação do OMS, autores, né, de livros extremamente renomados, postando com uma frequência, claro que não é todo dia, mas eles postam casos interessantes, muito bons de serem vistos, né? Aqui, por exemplo, esse que eu mostrei é da Elizabeth Montgomery, né, que é uma patologista excepcional, né, tanto na parte de gastropatologia como de patologia de partes moles. Então, você ter acesso à rede social de uma pessoa dessas é de grande valia, e eventualmente algumas delas até servem como um canal de comunicação. Vários deles são muito abertos a discutir informalmente, obviamente, né, casos quando necessário, questões conceituais mesmo, não necessariamente casos. Então eu recomendo muito que todo mundo tenha um perfil do Twitter dedicado para patologia, né, para não ficar uma timeline poluída com outras coisas. Então esse, o meu perfil é esse, caso alguém tenha interesse em seguir. Pessoal, era isso que eu tinha para falar. Espero que não tenha ficado muito cansativo. De novo, eu fiz isso mais porque eu sei que a residência de patologia é muito difícil, né, para todo mundo, porque, como eu já falei, é um mundo totalmente diferente daquele que a gente está habituado, e até a gente entender os caminhos que a gente vai traçar e o nosso papel dentro da medicina como um todo pode demorar um pouco. Então eu espero que esse vídeo sirva como um catalisador para esse processo. Desejo uma boa sorte a todo mundo que tá adentrando aí esse novo mundo, e boa sorte a todos. Fico à disposição caso alguém queira conversar, ou se alguém tiver alguma sugestão de alguma outra coisa para ser discutida no eventual outro vídeo, também fico à disposição. É isso, espero que tenham gostado, que tenha algum valor que possa ajudar vocês aí nessa jornada. Um abraço, até a próxima.